Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Boa Energia, um podcast que resulta da parceria entre a Aliança para a Transição Energética e o The Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e no episódio de hoje vamos olhar para como se pensa inovação no setor da energia e para isso tenho comigo o Carlos Sampaio, COO da Elergon Energia, empresa portuguesa que vamos ficar a conhecer um pouco melhor nos próximos minutos. Carlos, obrigado por se juntar a nós. Olá. Eu costumo começar sempre os episódios por fazer uma questão aos meus convidados, que era se tivessem que dar um número, uma estatística que de certa forma pudesse representar aquilo que é o seu trabalho e aquilo que é o seu dia-a-dia, que estatística é que dariam? Portanto, que número é que me podia dar para começarmos este episódio? Eu se calhar não vou dar um número, mas vou dar 3, que acho que é altamente curioso. Que desde janeiro até mais ou menos até à data, o preço de energia elétrica no mercado cursista, que é quanto é que se paga aos produtores para eles produzirem energia elétrica, cerca de 8% neste período os preços foram negativos, ou seja, os produtores tiveram que pagar para produzir. Cerca de 6% o preço foi zero, ou seja, produziram de uma forma gratuita. E o terceiro valor que também é altamente curioso, que é quanto é que pagamos à entidade que gera todo o sistema elétrico nacional, que neste caso é a AREN, desde janeiro até à data. Este custo histórico nos últimos 10 anos, até há 2 anos atrás, rondou na ordem de 3, 4 euros. Este ano, em fevereiro, este preço passou para 36 euros, ou seja, passamos de 3 para 36 euros, e o mês de março está a rondar aos 20 euros. Que ainda é mais curioso, que é, por exemplo, o mês de fevereiro, o preço do mercado grossista médio, uma vez que tivemos muita hídrica, muita chuva, muito vento, fez com que o preço baixasse, o preço médio rondou os 11 euros, ou seja, a matéria-prima custou-nos cerca de 12 euros, mas gerir o sistema custou 36 euros. Como é que se explica isto ao mundo? Julgo que é muito difícil. E olhando um pouco melhor para a Elergon, contem-me um pouco o que é que foi a vossa origem, porque é que nasceram, ou seja, há muitos desafios a serem agora trabalhados no setor da energia. Quando surgiram, há mais de uma década, quais é que eram os desafios que estavam a ver acontecer na indústria e porque é que fazia sentido uma empresa como a vossa para os resolver? Por vezes perguntam-me se eu gostava de mudar da minha atividade aquela que faço para fazer coisas diferentes. Eu costumo responder que tenho a vantagem de trabalhar num setor que todos os dias faço coisas diferentes há 20 anos. A Elergon foi constituída em 2008 e na altura tinha 2 grandes propósitos. Uma era ajudar os clientes a reduzir a fatura de energia elétrica e a segunda, instalar fotovoltaico num regime que existia, que era de microprodução. No fundo, instalava-se uma central fotovoltaica e toda a energia produzida vendia à rede. E de facto estes desafios têm estado a evoluir drasticamente. Em 2008 e 2009 o nosso grande desafio era obter licenças para conseguir instalar o microprodução, que aquilo era um sistema de entrega de licenças muito estranho. Abria uma determinada hora e atribuíam, eu já não me lembro o número, mas imaginamos 100 licenças. E quem conseguisse registrar as 100 primeiras ficava com essas 100 primeiras. É óbvio que àquela hora toda a gente, a empresa todas as pessoas iam para os computadores, tal. Naquele caso da Direção-Geral de Energia ficava bloqueado e de 30 e tal pessoas a tentar testar conseguimos obter uma ou duas. Por isso isto foi os primórdios até que chegamos a 2012 e 2013 e percebemos que era óbvio para nós fazer todo sentido entrarmos no negócio da comercialização de energia, ou seja, agregar valor a toda a cadeia de valores. E aí que nasce a necessidade de procurar parceiros. E é nesse momento em que somos integrados na Sonai para termos um parceiro económico que nos permitisse continuar a crescer. E em 2015, de facto, arrancamos então com a comercialização de energia e passamos então o volume de faturação na ordem dos 2 milhões de euros para 30 milhões de euros logo no primeiro ano e no ano seguinte para 70 milhões de euros. Se isto tem sido um surfar aqui um conjunto de ondas para cada vez maiores, mas muito divertido. Estamos a gravar este podcast no âmbito da Aliança de Transição Energética e daquilo que é uma agenda também para capacitar o país e um conjunto de organizações naquilo que são as movimentações que estão a acontecer durante esta transição e durante aquilo que é necessário fazer para chegar a um patamar onde é possível maior democratização do setor energético. O que é que vos levou a integrar este movimento e como é que tem sido nos últimos anos
a colaboração não só com a própria associação da Aliança para a Transição Energética, mas também aquilo que tem sido a colaboração com uma série de outras empresas no setor a procurar e a testar estas novas soluções. O tema da inovação já é algo muito natural de uma forma aberta, por isso nós já tínhamos muito contacto com muitos clientes, muitos fornecedores, muito sistema de ensino, muitas instituições de investigação, e quando se começou a discutir isto, apareceu este ATE e tivemos conhecimento de Inestec, com quem já trabalhávamos há muitos anos. Por sua vez, logo de seguida também houve um contacto com a EFASEC, com quem também já estávamos a trabalhar, e percebemos que isto já era quase um continuar daquilo que já tínhamos iniciado há uns anos atrás, ou seja, era apenas para reforçar e acelerar aquilo que estávamos a fazer. Por outro lado, realmente percebemos que isto daqui poderia resultar num consórcio bastante forte e bastante sólido para que tivesse uma dimensão verdadeiramente expressiva, de forma a conseguirmos marcar de alguma forma o setor de energia elétrica no nível nacional. E foi isso que nos levou realmente a integrar este consórcio para acelerar um conjunto de projetos de uma forma conjunta e de partilha com entidades que nós também igualmente entendemos que são altamente competentes. Naquilo que é os projetos que estão a desenvolver no âmbito da agenda, estão em muitas áreas, seja desde a mobilidade, desde a descarbonização. Se calhar vai ser difícil falar de todos os projetos que estão a desenvolver, mas queria se calhar mais olhar para como é que está a olhar para a inovação nestas diferentes áreas. E nesse sentido queria começar pela mobilidade, onde há vários projetos que têm a decorrer nesse sentido. Se tivesse que destacar primeiro quais é que são os principais desafios que observaram nessa área e 1 ou 2 projetos que estão a fazer, que é que destacava? Começando pela mobilidade, e vou recuar a 2017, 18, 19, que quando a mobilidade em si estava verdadeiramente a aparecer e quando apareceu a rede da Movier. Para nós era óbvio que teríamos de ter mobilidade elétrica por 2 motivos. Por um lado, que é um negócio complementar ao negócio da comercialização de energia elétrica, e por outro lado, acreditávamos do ponto de vista do acionista, uma vez sendo a SONAI e tendo a rede de supermercados, poderia ser um serviço a cliente nessa rede de supermercados. E então que tentamos começar a perceber o que é que poderia fazer sentido quando montássemos essa rede. E identificamos aqui um conjunto de iniciativas que balizassem a instalação desta rede pós-carregamento. Uma era cumprir a legalidade. A segunda era dar resposta principalmente a 5 grandes propósitos. O primeiro, clientes. O segundo, funcionários. O terceiro, a rede de capas de função e de serviço. O quarto, last mile. E o quinto, logística pesada. E a nossa missão logo do início foi tentar dar resposta aos 4 primeiros. Depois, tentar prestar este serviço de uma forma muito eficiente do ponto de vista energético. E para dar resposta de uma forma muito eficiente do ponto de vista energético, precisamos que tinha que haver sinergias entre esta rede pós-carregamento e os próprios edifícios estavam integrados. Uma coisa é ter 2 alimentações independentes com os pós-carregamento para o edifício, e porque é que não usar uma única? O que é que isso nos permitia? Sinergias na compra de energia, sinergias na infraestrutura elétrica, não preciso criar mais infraestruturas elétricas, já lá tenho. Sinergias no aproveitamento da produção de energia de autoconsumo que já lá estavam nas coberturas, ou seja, criava aqui uma eficiência brutal do ponto de vista de edifício, partilhava por esses 2 sistemas. Por último, serviço ao cliente, de facto ter um preço competitivo resultante das sinergias anteriores para o próprio edifício, 100% digital, e que o ajudasse realmente neste cotidiano de carregar o carro. E atualmente, para ter uma ideia também da dimensão do que já é o impacto de conjunto de todos estes projetos, quantos espaços é que já estão a alimentar? Já tem, ou seja, daqueles números mais de referências gerais, que números é que podia partilhar para também já ter ideia de uma dimensão dos diferentes projetos? Sim, neste projeto em concreto, nós neste momento já temos mais de 1000 postos de carregamento. Temos a ambição de, nos próximos anos, mais duplicar estes postos de carregamento e do ponto de vista da rede, a nível nacional, já estamos no top 5. De utilização, acreditamos que estamos eventualmente no top 3. Porquê? Porque realmente tem aqui uma bondade muito grande para o próprio utilizador. Aqui a grande barreira foi regulamentar. Em que sentido?
porque o modelo que estava pensado para a Movier era um modelo clássico há produção de energia, há distribuidores de energia, há consumidores de energia, e não olhar para este núcleo do edifício que hoje em dia é muito mais do que um consumidor de energia. Mas o edifício hoje em dia, de facto, é consumidor de energia, mas se tiver fotovoltaico também já é produtor de energia. Se tiver mobilidade elétrica, é um consumidor de energia flexível, porque, nomeadamente, eu posso induzir algumas cargas em determinadas horas, intermitente outras horas. E nós lançamos uma iniciativa muito gira que foi descontos quando o preço de energia torna-se mais baixo, para incentivar que as pessoas vão lá nessa altura. E agora com o storage também vai impulsionar esse tipo de coisas. E a regulamentação não nos permitia fazer isso dentro da rede da Movier, nos levou a lançar um projeto próprio, independente, de uma forma diferente, de forma a aproveitar todas estas sinergias. Mas há aquele outro projeto que eu também gostava de destacar, que muitas vezes esta inovação corre de coisas muito, muito simples. Um dos projetos que nós estamos a fazer chama-se PCMs, nas câmaras de frio. Cada vez mais fala-se em storage, e quando se fala em storage, fala-se muito naquele storage químico, com alguma pegada carbónica, muito caro, raro, nomeadamente. Eu costumo dizer que neste momento o meu melhor storage que tem dentro da companhia é a rede de frio dos supermercados, e costumo brincar com isto. Se desligar o seu frigorífico durante 5 minutos, o que é que acontece? Nada. Então o que é que me poderia desligar a minha rede de frio a nível nacional durante 5 minutos? Nós já vamos desligar, que fique claro. Nada, mas com isso conseguia reduzir uma potência a nível nacional na hora dos 40 a 50 MWh. E isto já tem impacto a nível nacional, ou seja, nesta temática da flexibilidade e gestão dinâmica de cargas, etc., hoje em dia já há outras soluções. Por isso tentamos encontrar coisas simples do ponto de vista de inovação, que é, este texto é muito engraçado, que é, estamos a usar praticamente os PCMs, que no fundo são aquelas cobetes das lancheiras para quando se vai fazer piqueniques refrigeradas, em que estamos a cobrir os tetos das nossas câmaras de frio com esse tipo de cobetes para aumentar a resiliência dessas câmaras, o que nos permite subarrefecer nas horas em que o preço de energia elétrica está muito barato ou quando há mais frio dentro da produção solar, para aproveitar esse subarrefecimento nas horas em que o preço de energia está muito caro ou que há pouca produção de energia solar. E no âmbito desse projeto, em que fase é que está? Ou seja, ainda estou numa fase de testes de perceber se isto pode ser implementado de uma fase mais ampla, ou já está em completa aplicação e a ter já impactos reais? Não, isto estamos numa fase de teste porque é preciso pelo menos um ciclo de 12 meses, porque as condições atmosféricas exteriores impactam muito com este tipo de exercício, que é do ponto de vista de produção de renovável até do ponto de vista de temperatura. Queria, se calhar, agora então avançar aqui para outro tema, que é o tema da descarbonização. Obviamente todas as empresas, de uma forma geral, naquilo que seja de sustentabilidade, já estão a endereçar de alguma forma hoje em dia, e sei que há uma plataforma que vocês estão a trabalhar, que é o Turn Green, que de certa forma é uma espécie de plataforma inteligente para ajudar naquilo que é a gestão de eficiência energética e de encontrar maior eficiência energética no que são as diferentes operações de uma determinada empresa. Neste caso, sei que, por exemplo, com a MC também estão a fazer várias aplicações naquilo que é as operações de retalho alimentar. O que é que me pode dizer sobre este projeto e de que forma é que melhora aquilo que era a maneira anterior de fazer isto? Ou seja, o que é que de repente ter uma plataforma inteligente a coordenar este projeto ajuda empresas deste setor e de outros também? Eu se calhar vou recuar um bocadinho à gênese da empresa do início e qual foi o nosso caminho até à data. Ou seja, quando nós lançamos a empresa em 2008, o principal driver era a fatura de energia, ou seja, ajudámos os nossos clientes a baixar a fatura de energia. E a receita era simples, é tentar ajudá-los a reduzir consumo, ajudá-los a obter o preço de energia elétrica mais barato possível e, na altura, como era possível, instalar as microproduções, tentar montar centrais fotovoltaicas de microprodução, de forma a gerar algum tipo de proveito que compensava a fatura. Em 2015 aparece um outro driver cumulativo, que é o driver da descarbonização. E então tivemos que adaptar a empresa para conseguir dar a resposta a esse segundo, além do primeiro, este segundo driver, que é para descarbonizar a receita também simplificada. Primeiro vamos tentar reduzir os nossos consumos, a segunda vamos tentar eletrificar esses consumos e a terceira é
tentar obter energia elétrica mais descarbonizada possível, mais verde possível, onde entra muito o contexto do autoconsumo, dos PPAs e por aí adiante. Chegando a 2025 e 2026, em que estamos num mercado em que os preços de energia elétrica no mercado são muito dispares ao longo do dia, muito dispares ao longo do ano, existe um grau de incerteza brutal. Estamos muito dependentes para cenários hídricos, um pouco hídricos, se há guerra, se não há guerra, ou seja, a incerteza para nas nossas vidas, para cada vez mais está presente. Então entendemos que a empresa teria que adotar um terceiro driver cumulativo, já que os outros dois. E este terceiro driver para nós é flexibilidade, para tentar criar ferramentas de forma a aumentarmos a procura quando o preço de energia é muito renovável ou barato, e para tentarmos conduzir a procura quando o preço é muito caro ou muito pouco renovável. E a receita, mais uma vez, para que nós identifiquemos de uma forma muito simplista, primeiro é digitalizar os equipamentos, para que temos noção do que é que está a acontecer e controlar de uma forma remota. O segundo driver é a agregação, ou seja, ter aqui uma base de dados agregada de toda esta informação concertada, para que a terceira item da receita é colocarmos aqui, o jargão da moda AI, no meio desta informação toda, de forma a auxiliarmos a tomarmos as melhores decisões do controle de uma forma concertada, quer a nível de ponto de consumo isolado, quer no conjunto de pontos de consumo, que a gestão pode ser ligeiramente diferente para o bem comum ser diferente do bem individual. E daí, então nasce a ferramenta do TimeGrim, que é a ferramenta onde converge dados dos clientes, converge todas estas iniciativas de produtos e serviços, de forma que o cliente consiga desde quase subscrever e adjudicar o serviço, a acompanhar, beber informação quase de uma forma diária, mensal, até se entender sair, ou seja, ter aqui uma forma de interlocutor muito digital e muito ágil, para que esta comunicação seja fácil, porque caso contrário vai ser muito difícil. Sim, papel entendemos que vai ser praticamente impossível. E estou curioso sobre o funcionamento da plataforma, porque atualmente cada vez que falamos de inteligência artificial, o segredo está muito primeiro na qualidade dos dados e depois na forma como dados de diferentes áreas estão a comunicar uns com os outros para poderem produzir insights relevantes para a empresa que os quer utilizar. Vou, se calhar, utilizando o exemplo da MC no retalho alimentar, em que se calhar há tanta informação daquilo que é a operação de loja, mas depois informação na parte logística, informação depois de outras áreas que estão impactadas neste setor. Qual é que tem sido atualmente no desenvolvimento da plataforma o maior desafio? Porque acredito que haja um desafio na recolha dos dados e depois na parte de os pôr a comunicar uns com os outros. Portanto, como é que tem sido o trabalho que têm desenvolvido nessa área e o que é que se calhar já são alguns números, alguns indicadores que conseguem mostrar do impacto que esta plataforma já está a conseguir ter? Esta plataforma está no final do seu desenvolvimento. Primeiro estamos a tentar digitalizar equipamentos e logo há um grande desafio, porque uma coisa é ter de digitalizar um equipamento que está a ser instalado novo hoje, é um requisito normal. Outra coisa é quando nós olhamos para o parque instalado a nível nacional, qualquer tipo de cliente, de equipamentos que já tenham 3, 4, 5, 10 anos, as soluções de digitalização para aquele modelo de equipamentos são totalmente dispares e o valor de investimento também é totalmente diferente. O que nos obriga a criar abordagens muito diferentes. Há equipamentos que valem a pena ser digitalizados e outros só quando o ciclo de vida terminar é que realmente o próximo é que será digitalizado, que o custo-benefício de curto prazo será extremamente difícil. Por isso aí o primeiro desafio é, isto não vai haver uma receita, isto vai haver quase uma receita adequada a cada uma das funcionalidades e utilizadores e aplicações, contexto mais uma vez é totalmente diferente. O segundo é a qualidade de informação, em que referiu muito bem, que realmente é um outro desafio, porque num mundo perfeito, eu se estivesse a tentar buscar informação de um contador de eletricidade, essa informação é 100% correta. Mas cerca de 3% dos dados de informação do contador de energia elétrica têm erros e têm que ser tratados. Por isso, todos os modelos de correção desses erros tiveram que ser desenvolvidos, uns com base já em alguma regulamentação que existe, nomeadamente na entidade reguladora do setor elétrico, e outras tiveram que ser desenvolvidos por nós de forma a realmente mitigar erro.
E muitas vezes pode ser também muito simples, que é, olha, perante a ausência de informação, vamos buscar o quarto hora anterior. Perante a ausência de informação, vamos buscar o que aconteceu na semana anterior, se forem semanas comparáveis, coisas desse género. Por último, o AI, de alguma forma, é algo que já existe há muito tempo. Já há muito tempo nós ouvimos falar no machine learning. Isto, no fundo, é uma ferramenta de AI. Por isso, há muita coisa que nós já desenvolvemos no passado e já tivemos bons benefícios. Agora, isto tem muita aplicação e é difícil dar-lhe um valor no exemplo na aquisição de energia elétrica. Para nós é muito importante saber o que é que vamos consumir no dia a seguir de 15 em 15 minutos, porque nós temos que comprar de 15 em 15 minutos energia hoje para aquilo que vamos consumir a seguir. E sempre que erramos por excesso ou por defeito, vamos ser penalizados, porque são chamados desvios por excesso e tudo por defeito. Essa foi uma das primeiras ferramentas que nós desenvolvemos com o Inesptec de previsão de consumos ao dia a seguir, com base em machine learning. Ou seja, ele todos os dias vai corrigindo todo esse tipo de desvios. É que nos permitiu ser um dos melhores comercializadores com menos desvios a nível nacional. Por isso, nós temos a ter resultados muito bons com base neste tipo de metodologias. Não é fácil, não é rápido, demora muito tempo, muito investimento, muita resiliência, porque não se acerta à primeira na maior parte das vezes, mas olhando para esses últimos anos é francamente positivo. Sim, mais do que se estar já a dar-me um número, é mais o que é que com esta plataforma em amplo funcionamento vai ser possível medir e ter em termos de indicadores que antes não era possível, e como é que isso depois vai ajudar à tomada de decisões de qualquer empresa no final do dia para tomar decisões mais informadas que antes não teria forma de ligar dois pontos em zonas diferentes. O tema é esse, é convergir toda essa informação numa única plataforma, principalmente para conseguirmos medir de uma forma imediata causa e efeito, sem grandes contas adicionais, porque está lá essa informação. Estamos agora aqui a chegar ao final da nossa conversa, Carlos, e temos sempre uma rubrica que se chama Deadlines, que permite fazer não só alguns prognósticos, algumas apostas, mas também olhar para aquilo que pode ser, claro, também o futuro da Elergon. E, portanto, queria fazer aqui um conjunto de perguntas, se calhar mais breves, que podem não necessariamente ter respostas tão breves, mas a primeira questão que lhe queria colocar era... O Carlos falou amplamente naquilo que são drivers e de fenómenos que foram aparecendo e que impactaram aquilo que era a atividade da Elergon desde o ano em que foi criada. Há algum tipo de setor ou algum tipo de fenómeno ligado ao setor da energia que eventualmente vai lançar algum tipo de desafios, de problemas que nós ainda não estamos propriamente a contabilizar? Eu acho que são todos setores. Eu, sendo uma pessoa relativamente otimista, eu acredito que o mundo vai evoluir muito nos próximos anos com base nas ferramentas que hoje em dia estão disponíveis. O que significa que, como qualquer setor, e nomeadamente de energia, a forma como estamos a discutir energia hoje vai ser diferente daquela que vamos discutir há 5 anos ou daqui a 10 anos. Porque, e para dar este exemplo, hoje em dia colocamos só em cima da mesa formas de produção de energia. Eólica, solar, hídrica, nuclear... E porque não, se calhar vai aparecer aqui uma outra forma de produzir totalmente diferente destas que nós conhecemos até à data. Ou de acumulação da bateria, ou de storage. Hoje em dia são aquelas baterias clássicas que conhecemos. E será que não vai aparecer outra forma de acumular energia que nunca nos passou pela cabeça? É porque o mundo até hoje tem-nos demonstrado isso. É que há um determinado momento aparece uma tecnologia diferente e totalmente disruptiva. Por isso isto, sim, se isto é um problema, se é um desafio, eu se calhar coloco mais do lado do desafio, do entusiasmo, que sempre aparecem coisas novas, eu fico altamente motivado. Por isso, eu acho que aqui ninguém vai ficar, o que é a zona de conforto? Aqui outra questão mais provocatória, que é no âmbito da ATE, daquilo que é o investimento da Aliança de Transição Energética. Nos últimos anos foram colocados mais de 250 milhões de euros numa série de iniciativas. E a pergunta que lhe queria colocar era se, e tanto, obviamente, a Elergon, com estes drivers todos, ia a atuar em várias áreas, se tivesse que pôr, digamos assim, os ovos todos num único cesto, que tipo de solução é que achava que devíamos estar a apostar na próxima década, nas próximas duas décadas, para ter um impacto maior no nosso dia-a-dia? Eu quase que não me atrevo a falar em 2027, que fará nos próximos 5 anos, muito menos na próxima década ou nas próximas 2 décadas. Contudo, se olharmos para alguma informação que já é pública,
a ambição e há alguma perspectiva que Portugal nos próximos 5 anos aumente o consumo em cerca de 40 tera, inicialmente à custa de eletrolisadores e agora mais recente, eventualmente à custa dos data centers. O que é que isto significa? Significa para um grande desafio do ponto de vista de redes e do ponto de vista de produção de energia, porque hoje em dia não existe essa produção. Por isso, eu acho que é impossível colocar apenas numa das áreas, porque se colocarmos numa das áreas e se não colocarmos na produção, no transporte, será impossível. Contudo, se tiver que destacar uma, que a outra nós estamos a dar mais visibilidade, porque as outras é só acelerar ou desacelerar e onde realmente se calhar necessita mais algum tipo de inovação e revisão regulamentar. Mais uma vez, a regulamentação está muito pensada e está muito redigida naquela perspectiva. Tu és produtor, tu transportas e tu consomes. E hoje em dia o consumidor é tudo o resto. Eu colocaria se calhar mais fichas nesta área daquilo que nós chamamos que é o nosso último driver da flexibilidade. Porque está praticamente tudo por fazer. Ok, é uma boa aposta. E então agora, se há para terminarmos, se tivesse que tomar uma decisão que podia acelerar o percurso da Lergon, digamos assim, que decisão é que tomava e onde é que também gostava de encontrar a Lergon daqui a uns anos? Acima de tudo, é dotar as pessoas desta capacidade de surfar a onda do momento em que se encontra. Porque, de facto, o mar em que nos encontramos, que nunca foi calmo, nestes últimos anos as ondas têm sido cada vez maiores, mais incertas e no mesmo dia, muitas das vezes, em sentidos contrários. E a perspectiva que nós temos é que o mar que vamos encontrar daqui para a frente não vai acalmar, antes pelo contrário, ainda vai piorar. Por isso, sim, a minha decisão é capacitar as pessoas de realmente surfar cada vez melhor este mar desafiante e turbulento que é o setor de energia elétrica. Carlos, muito obrigado por ter estado connosco aqui estes minutos. Agradecer também a quem nos esteve a ouvir. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de deixar os vossos comentários e reviews nas plataformas onde nos ouviram. Não se esqueçam também, se quiserem saber mais sobre as diferentes iniciativas da Aliança para a Transição Energética, podem ir ao site aate.pt. E se quiserem acompanhar as melhores histórias de inovação, podem subscrever a newsletter do Next Big Idea em thenextbigidea.pt. Fiquem bem e até à próxima. Muito obrigado.